Vamos falar com um pouco mais de detalhes sobre os componentes do sistema cardiovascular. Começando pelo coração, né? O coração dos vertebrados ele vai possuir cavidades, né? Que a gente chama de câmaras cardíacas, né? Tem aí compartimentos. E o coração dos seres humanos, como de todo mamífero, é um coração com 4 câmaras, né? Um átrio direito, um átrio esquerdo, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. Então a gente já vê aí que as câmaras podem ser chamadas de átrios ou de ventrículos, né? Então vamos falar sobre a diferença dos átrios e dos ventrículos, né? Os átrios, que podem também ser chamados de aurículas, né? Esse nome átrio ele é bem sugestivo porque o átrio é o nome que a gente dá para um compartimento de entrada. E é por onde o sangue vai realmente entrar no coração, vai chegar. E é justamente por isso que os átrios têm uma musculatura bem fina. Por quê? Porque eles vão receber o sangue, vocês podem ver que os dois átrios aqui eu tenho setas mostrando que o coração, melhor, que o sangue chega por aqui, no coração, né? E essa musculatura é bem fina por quê? Porque depois que o sangue chega no átrio, ele vai passar para o ventrículo. Então, ele não precisa ter uma musculatura muito forte para bombear o sangue para o ventrículo. O ventrículo está logo abaixo, né? Então, ele não precisa de uma musculatura muito espessa, muito robusta para bombear esse sangue, porque ele não precisa fazer muita pressão ali dentro, tudo bem? Então, o átrio vai ter uma musculatura bem fina e ele vai receber o sangue que chega no coração. O ventrículo, né, por outro lado, ele vai ter uma musculatura bem espessa, bem robusta. Por quê? Porque ambos os ventrículos eles vão bombear o sangue para uma região mais distante do corpo, seja o resto do corpo ou o pulmão especificamente, que é o caso do ventrículo direito, que vai bombear o sangue para o pulmão, ok? Então eles vão ter uma musculatura bem espessa para que eles tenham força para bombear esse sangue com bastante pressão para regiões mais distantes do corpo. Então ele tem uma musculatura espessa e bombeia sangue, ok? Bom, a gente já falou do coração, agora a gente tem que falar dos vasos sanguíneos, né? Aqui eu representei um esquema do sistema cardiovascular e para a gente poder conseguir falar dos vasos sanguíneos que a gente pode dividir em artérias, capilares sanguíneos e veias, tá? Então vamos falar das diferenças desses vasos sanguíneos. A começar pelas artérias. O que a gente tem que saber das artérias? Primeiro, que as artérias elas vão sempre ter um sentido. Elas vão levar o sangue do coração em direção aos tecidos. E quando eu falo tecidos, eu falo basicamente as regiões do corpo, né? Vai levar o sangue do coração para o resto do corpo, tá? Então, as artérias vão ser todos esses vasos sanguíneos que estão saindo, estão levando o sangue para fora do coração. Você pode ver aqui nesse caso, atenção na seta, né? O sangue está saindo. Então isso daqui é uma artéria. É a nossa artéria aorta, talvez a principal artéria, é considerada a principal artéria do corpo humano. Outra artéria é essa daqui, você pode ver pelo sentido da seta, né? Tá saindo do coração, então é uma artéria. É a artéria pulmonar, porque vai estar levando o sangue até os pulmões, ok? Então a gente pode aí já nesse desenho aqui notar duas artérias. E essas artérias elas têm uma musculatura bem espessa. Por quê? A gente falou, né, que os ventrículos, tanto direito quanto esquerdo, vão bombear esse sangue para fora do coração. E para que esse sangue consiga ir longe, ele sai com muita pressão. E para resistir a essa pressão, as artérias têm que ser espessas, tem que ter uma musculatura bem robusta para aguentar essa pressão, tudo bem? Então, as artérias têm uma musculatura bem espessa. E o interessante é que elas vão se ramificar, elas vão, né, se dividir em arteríolas. Arteríola significa justamente artéria pequena. E depois essas arteríolas se dividem em capilares. Então, veja só. Eu tenho aqui uma artéria, né, a artéria aorta, ela vai se dividindo em arteríolas até que ela se divide em vasos mais fininhos que a gente chama de capilares. E aí a gente já entra no nosso segundo tópico, né, no nosso segundo tipo de vaso sanguíneo, que são os capilares sanguíneos. Você pode ver que os capilares sanguíneos estão sempre entre as artérias e as veias. Pode ver aqui, ó, artéria aorta, capilares sistêmicos, né, ou seja, dos sistemas, dos tecidos dos sistemas. Depois isso vai dar origem às veias. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho a artéria pulmonar, ela vai até os capilares pulmonares e depois chega a dar origem às veias. Então os capilares estão sempre entre as artérias e as veias. E, ao contrário das artérias, eles são bem fininhos. Por quê? Porque eles vão permitir a passagem de gases e de nutrientes entre o sangue e os tecidos, né? A gente já falou, a principal função do sistema cardiovascular é distribuir gases e nutrientes. Então, esses gases e nutrientes têm que passar do sangue
para os tecidos, né, para os órgãos. E isso só vai ser possível nos capilares, por quê? Como a artéria é bem espessa, né, bem grossa a parede dela, o sangue não consegue se comunicar com os tecidos. Isso só vai conseguir acontecer nos capilares. Então eles são bem importantes, porque eles permitem essa troca de nutrientes e gases entre o sangue e os tecidos, ok? E por fim, você tem as veias, tudo bem? Que estão sempre indo no sentido dos tecidos para o coração. É o contrário das artérias, que vão sempre na direção coração-sentido. Eles fazem o sentido contrário, tecidos-coração. Então, veja só, eles estão aqui nos tecidos e voltando ao coração. Mesma coisa aqui, retornando ao coração, a nossa veia pulmonar, ok? Bem, uma característica bem curiosa das veias é a presença de válvulas, tudo bem? O que são válvulas? São estruturas que vão estar aí para impedir o refluxo, né? Ou seja, o que é o refluxo? Seria o coração voltar, fazer o sentido inverso. Então a gente já viu que nas veias o sangue sempre vai na direção dos tecidos para o coração, tudo bem? É assim que funciona nas veias. Então elas não podem fazer o sentido contrário, não ia dar certo, tá? Agora, para impedir esse refluxo, eu vou ter essas estruturas, são as válvulas, que eu representei aqui. Vocês podem ver que elas estão presentes só nas veias, tá? Essas válvulas, então, elas vão ter mais ou menos esse formato que eu representei aqui, né? São como se fossem portas que vão ter esse formato. E aí, quando o sangue flui no sentido certo, assim, né? Elas se abrem, tudo bem? As válvulas, para o sangue fluir nesse sentido aqui, né? Agora, quando o sangue, de alguma forma, se ele tentar fluir no sentido contrário, seja de cima para baixo, né, fazer assim, elas não vão se abrir, porque o formato delas não permite. Então, as válvulas são estruturas bem importantes aí para impedir o refluxo de sangue. E talvez, né, você se pergunte, poxa, mas por que que a veia tem válvula e as artérias não têm, né? As artérias não vão precisar, porque, como a gente já viu, né, elas estão indo no sentido coração-tecidos. Então, o sangue que flui pelas artérias está saindo do coração com muita pressão sanguínea, né? A pressão sanguínea é tão forte que não ocorre esse risco do sangue voltar, tudo bem? Já nas veias, a pressão sanguínea é bem menor, então pode ser que isso aconteça, por isso que as válvulas são importantes nas veias, tá? E, da mesma forma que as artérias se dividem em arteríolas, né? Você pode ver que você tem aqui ramificações que vão se juntando e dando origem às veias. Então, essas ramificações, essas veias mais finas, né? São as vênulas, né? Elas se reúnem em veias, tá? Bom, então a gente já falou do coração e dos vasos sanguíneos. Espero que vocês estudem bastante e que esse vídeo ajude vocês. Até a próxima.